Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Jonas, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 11. Nós iniciamos uma jornada nesse livro, que é do profeta Jonas, né, faz parte, no cânon bíblico, de uma seção que nós chamamos de profetas menores. Profetas menores. E aí a gente se depara com um desses profetas, que é o profeta Jonas. E nós vimos também, no início, no primeiro sermão ainda no livro de Jonas, que o livro de Jonas ele tem uma diferença dos outros profetas. A grande maioria dos outros livros, eles vão trazer basicamente os oráculos de Deus, as profecias de Deus, sobre algumas circunstâncias em que o povo de Israel estava passando e aquilo que viria. Né? Profecias boas, mas profecias também de calamidade sobre o povo de Israel. E também falando do futuro glorioso. A vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, o futuro ainda glorioso quando Jesus vier no seu dia, seu santo dia, encerrar a história. Então nós temos um compêndio de várias profecias. O livro de Jonas, ele se difere. Ele conta a história de um profeta, que é do profeta Jonas, de uma circunstância em que Deus chamou o profeta para trazer uma mensagem e esse profeta relutou em levar essa mensagem até que Deus, pela sua onipotência, pelos seus propósitos e cumprimento naquilo que decide vai ser cumprido, faz com que o profeta seja levado à cidade de Nínive para pregar a mensagem que Deus tinha dado a ele. Então esse livro conta uma história desse profeta. E por que conta essa história? Para falar sobre quem é Deus. Falar sobre quem é Deus. E hoje nós encerramos, irmãos. Encerraremos, né? Essa série de mensagens. A quinta mensagem, Jonas 4, dos versículos 6 a 11. Eu vou ler e eu peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor Deus por nos permitir ler essa porção do texto de Jonas, porção que o Senhor preservou para que pudéssemos estar aqui, Deus, nessa noite, nos apropriando desse texto para nosso crescimento, para nossa edificação, para aquilo que o Senhor Deus tem despertado o teu povo, para conhecer mais de ti. E obrigado, Deus. Obrigado por todo esse texto. Te agradecemos por todas as Sagradas Escrituras, porque ela é alimento vivo para a nossa alma. Nós somos ricos porque temos a tua palavra, Deus. A nossa alma é rica nisso, Deus. Temos grandes coisas para te agradecer, mas de fato a tua palavra é um motivo especial de agradecimento, Deus. Louvado seja o Senhor. E que o Senhor nos edifique ainda nessa noite, Pai. Nos permita concluir a reflexão sobre esse texto. Texto que fala muito do Senhor, mas que também fala sobre nós, quem nós somos e quem o Senhor é. Nos ajude, Pai, a aprender contigo nessa noite, é o que eu te peço, clamando a orientação do teu Espírito Santo a todos nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, por vezes, nós falamos e ensinamos, inclusive para as nossas crianças e até nós adultos, que a Bíblia é o manual da vida do cristão. A Bíblia é um manual. Essa é uma maneira da gente falar que nós encontramos nas Sagradas Escrituras
tudo aquilo que nós precisamos para viver. Tudo aquilo que nós precisamos para viver. Mas, eu diria, não existe esse estilo literário, mas se a gente pensasse na construção literária, a Bíblia não é um manual. Não é um manual. Manual, e aqui me permite, tá? Eu sei que todo mundo ouviu falar, no sentido que ele fala que é um manual para a nossa vida, é sim. Mas ela não é o estilo literário, ela não é um manual. A gente sabe muito bem quando a gente está com o manual na mão. A gente pega o manual, vai estar ali o manual explicando como que se faz as coisas. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça isso. Passo 3, passo 4. Siga as etapas, né? Faça isso com segurança. Lá tem tudo, todos os ensinamentos. Se der problema, o que você faz? Você faz isso. Se der outro problema, você vai por esse caminho. Se estragar e não tiver solução, aciona o serviço de atendimento ao cliente. Leva numa autorizada, tem a lista das autorizadas. Isso é um manual. O manual tem esse passo a passo, bem definido. E aí, nesse sentido, a Bíblia não é esse manual. Não é algo que Deus deixou. Falou assim, ó, aqui estão as instruções. Sigam essas instruções e você alcançará a salvação. E aí Deus não deu vários passos, né? Apesar, inclusive, da gente gostar desse tipo de literatura, né? 7 passos para alcançar a independência financeira. 10 passos para ser vitorioso emocionalmente. A gente gosta dessa ideia de passo. Não foi assim que Deus resolveu, em seus propósitos eternos e perfeitos, deixar para a gente o que nós chamamos de manual. Ele decidiu falar conosco e deixar isso registrado por meio de histórias. Foi assim que Deus fez. E como é sábio o nosso Deus. Como é sábio o nosso Deus. Porque as histórias nos encantam, irmãos. As histórias também nos desencantam. As histórias nos fazem entender coisas que uma instrução fria, como de um manual, não nos ensina. A gente vê nas histórias, por mais que a gente não está vivenciando a cena diante de nós, mas a gente vai mentalizando a cena, sentimentos, emoções, dores, alegrias, angústias. Pelas histórias, a gente pode conhecer mais sobre determinada coisa e sobre determinada pessoa. É por isso que nós amamos história. Todos nós gostamos de história. Até os pequenos gostam de história. É impressionante quando nós vamos ler um livro de história e o Davi ele tem uma característica muito... É dele, assim, quando está escutando história. A gente está lendo um livro aqui, ele vira de lado. Quando a gente está lendo, ele vira de lado. Ele olha para cima e a gente vai contando a história. O Davi não pisca, assim, olhando, a gente contando a história. Ele faz isso, ele vira e ele vai... E é uma característica nossa. Nós amamos a história, nós vamos pensando no que aquela história pode trazer para nós. E como Deus foi bondoso e cuidadoso em falar de si por meio de histórias. Porque aí nós podemos compreender com mais detalhes, inclusive com mais profundidade, quem é Deus. Se ele só deixasse um conceito, entregasse um dicionário para a gente, quer saber quem eu sou? Está aqui o dicionário. Aí a gente ia pegar esse dicionário, como a gente tem, por exemplo, os nossos catecismos, e que são excelentes documentos, a gente precisa, inclusive, cada vez mais saber o valor dos catecismos. Mas imagine se Deus só deixasse para a gente os conceitos de um dicionário. Deus é espírito, espírito imutável, onipotente, onipresente. Nesses conceitos, isso é belo? É lógico que isso é belo. Mas se fosse só assim, talvez nós teríamos dificuldades de compreender um pouco mais a fundo quem é Deus. E é por isso ele, nos arranjos da sua sabedoria, nos propõe várias histórias. Histórias reais, irmãos. A gente não pode ser liberal e olhar para as Sagradas Escrituras e achar que aqui tem algumas coisas que parecem ser verdades, mas não são verdades. Que até podem nos levar para um estágio de euforia, mas a gente sabe que, num certo sentido, isso aqui não está falando algo verdadeiro. Não. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e devemos olhar para todas elas, de Gênesis a Apocalipse, sabendo que aqui existem histórias reais que aconteceram. Existia um certo profeta Jonas, teimoso, que fugiu da presença de Deus diante de uma ordem, por causa dos seus... o seu egoísmo, o amor pelo seu próprio povo, achando que um outro povo não poderia ser salvo, e ele foge diante de Deus. E Deus faz com que um peixe grande, sim, teve um peixe grande. Eu não sei que peixe é esse,
Mas eu sei que de maneira verdadeira, na história, eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Uma vez eu tenho certeza que uma pessoa foi engolida por um peixe grande, ela não morreu, e ela foi devolvida, vomitada numa praia para cumprir aquilo que Deus mandou ela fazer. Inclusive, ninguém foge da vontade de Deus, tá? Ninguém foge. Ninguém foge. Até o mais teimoso do crente vai cumprir a vontade de Deus. Até o mais teimoso do crente vai cumprir a vontade de Deus. Está aqui Jonas para explicar isso, para mostrar isso para a gente. Então, sim, existia um peixe grande que comeu uma pessoa. Essa pessoa chamava Jonas. E esse peixe não foi para trazer juízo sobre Jonas, foi para trazer salvação para Jonas. Ele estava perdido em si mesmo. Ele estava dando vazão às suas emoções, aquele que ele estava diante do seu coração, o egoísmo que ele estava, a ideia distorcida que ele tinha de salvação, que a salvação só servia para um povo étnico, que era o povo de Israel, era o povo hebreu, e Deus vai mostrando que não. A salvação que chega ao povo de Israel é muito mais ampla. Salvação é para vários povos. E o livro do profeta Jonas aponta isso. Pessoas de várias nações, de várias línguas, de várias culturas alcançarão o favor de Deus e alcançam. E aqui estamos nós, brasileiros, no século XXI, desfrutando da bênção e da graça do Evangelho. O Evangelho é para todos e vai alcançar uma diversidade de nações. E Deus nos fala, irmãos, como eu tenho dito, por histórias. Histórias. E o livro termina com aquilo que as histórias deveriam nos dar. E que muitas vezes nós não aprendemos com as histórias. Às vezes a gente vê a história e a gente esquece da história. É triste o povo que esquece a sua própria história, porque em algum momento da vida esse povo vai reaprender pela história esquecida. Porque toda história traz uma lição. A história não existe por existir. Nós não temos na nossa escola fundamental, na escola do ensino médio ou nas nossas faculdades, a história à toa. É interessante quando a gente pensa em cursos como economia aprende-se muito história. Um economista, ele se dedica boa parte do seu curso a aprender história. Às vezes a gente acha que o economista vai para lá só para aprender matemática. Porque ele é um economista. Então, o que ele precisa dominar é uma boa calculadora, equações e as teorias ali econômicos. Não. Um bom economista, ele sabe muito de história, porque ele pode olhar para a história e ver as lições que essa história pode trazer para que ele seja um bom economista. Infelizmente, tem muito economista teimoso nos nossos tempos que ainda acham que aquilo que deu errado, e sempre deu errado na história, um dia vai dar certo. Não vai dar. E pior que a gente, todo mundo é meio metido economista, a gente faz a mesma coisa. A gente sabe o caminho que dá exatamente errado com as nossas economias. Né? A gente sabe como é que... Sabe, Fabinho? Só que a gente não aprende com a história, né? A gente faz alguma coisa errada, a gente vai lá, faz o mesmo erro, né? E no final dessa história, Deus agora nos dá, ele está dando para o profeta Jonas, mas que serve para a gente, uma lição. Só que não é uma lição em que a gente fala assim, vou dar uma lição no ser menino. Uma lição apenas de uma correção fria. Pelo contrário, algo que não pode fugir do nosso olhar diante do livro de Jonas, eu acho que não fugiu até aqui, é que veja só como a misericórdia de Deus é extensa na vida do profeta Jonas. Percebam que o livro não fala somente de uma misericórdia que achegou-se a um terrível povo que de fato escarnecia o nome de Deus, que era o povo de Nínive, e essa misericórdia chegou lá. A extensão da misericórdia de Deus se mostra muito maior a vida do profeta Jonas. Na tempestade, lá no navio, em que Jonas estava desobediente, indo para o caminho errado, Deus manda uma tempestade não para matar o profeta, mas para fazer com que ele mudasse de rota. Esse homem é jogado no mar, Deus vai lá e manda um peixe. Por quê? Porque no fundo do mar Jonas ia morrer, mas Deus manda um peixe para que na escuridão do estômago desse peixe ele pudesse sobreviver e voltar para a rota que Deus mandou ele fazer. Deus está sendo extremamente misericordioso com Jonas. E Jonas, apesar de entender o favor de Deus para a vida dele, é o capítulo 2, todo o capítulo 2 de Jonas, nessa oração que ele faz dentro do ventre do peixe, mostra como esse homem entendeu o favor de Deus pela vida dele,
entendeu muito bem isso, e entendeu o que Deus estava fazendo, ao ponto de, no capítulo 2, no versículo 9, na parte B, como eu disse, ter a parte central desse livro. Capítulo 2, versículo 9, a sua parte final. Ao Senhor pertence a salvação. O profeta entendeu. Era como se no final da sua oração ele trouxesse a afirmativa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ao Senhor pertence a aprovação. Deus falou, essa é a resposta certa, Jonas. Agora vai lá e faz o que eu te mandei. Eu tenho um propósito com aquele povo. Vai lá, ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence a mim, não a você. Não é você que decide como as coisas vão acontecer. Não é um pastor de uma igreja que define quem é salvo e quem não é salvo. Não é o conselho de uma igreja. É Deus, ao Senhor pertence a salvação. E é disso que o livro fala. Fala de um Deus que salva. Fala de um Deus que salva. Mas apesar disso, no capítulo 2, a gente observar essa inclinação do profeta ao favor de Deus, ele vai lá, prega para os ninivitas, e a gente viu o grande avivamento que acontece naquela cidade. Aquele povo, diante daquela triste notícia, se arrepende. E aí Jonas vê aquilo. A gente terminou o último sermão no capítulo 4, nos versículos iniciais do capítulo 4, onde começa assim, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Jonas ficou desgostado dele mesmo, da vida, com tudo que aconteceu. Ele ficou irado com tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente poderia pensar assim, o que leva talvez a nós mesmos ficarmos irados com o que Deus faz? Aí a gente poderia pensar assim, será que Deus trouxe punição? Será que Deus mostrou a sua grande ira? Não. O profeta, ele ficou chateado, não chateado, a palavra nem é chateado, porque no hebraico aqui fala de algo que foi profundamente irritante para o profeta, por isso que ele fala que ficou extremamente irado. Por quê? Porque Deus foi compassivo, porque Deus foi bondoso, porque Deus amou um povo, porque Deus, ele derramou a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, porque Deus foi longânimo. Ele poderia trazer a sua ira, ele não deveria, desculpa, mas ele poderia ter trago a sua ira. Deus, em seus propósitos eternos, resolveu trazer graça e misericórdia. Com tudo isso que nós entendemos que é muito bom, muito belo, o profeta se irrita. Ele fica extremamente irado com aquilo que acontece. E ele, veja só, ele nem coloca panos, ele quer esconder aquilo, pelo contrário, ele ora ao Senhor diante daquela irritação que ele está, e a gente viu isso no domingo, assim, Senhor, não foi isso que eu disse? Eu já sabia onde que esse negócio ia dar. Quando eu estava ainda lá na minha terra de Israel, veja o egoísmo dele, né? Quando eu estava lá em Israel, que é quem é verdadeiramente o seu povo, que é o povo de Israel, assim na visão do profeta. Quando eu estava lá, eu sabia que eu tinha que ir para outro lugar, porque eu sei que o Senhor é Deus clemente. A ideia de Deus clemente é um Deus bondoso. É um Deus que é extremo em bondade. Eu sabia que o Senhor é Deus clemente, é misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Meu Deus do céu, esse profeta deveria falar assim, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor que é compassivo para conosco, é compassivo para outros ainda, terríveis como nós. Louvado seja o teu santo nome, o nosso Deus é um Deus longânimo, misericordioso, que ele é tardio em irar-se. Não, o profeta está chateado. O profeta está triste, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O profeta está irado com isso. Talvez seu coração estava assim, mas que profetinha, hein? Mas muitas vezes nós somos assim com Deus. Muitas vezes nós agimos da mesma forma. Se Deus abençoar a vida de uma pessoa que você não gosta, é muito provável você bater lá no gabinete de Deus e falar assim, Deus, por que você está abençoando ele e por que eu não estou sendo abençoado? Corre o risco da gente ser como o filho mais velho, irmão do filho pródigo. E a gente falar assim, Deus, eu estou aqui todo dia, eu estou na quinta-feira, estou indo nos encontros lá na quinta-feira, estou indo na escola bíblica dominical, estou indo no culto à noite, por que você está abençoando mais aquele que só vem de vez em quando que a mim? Irmãos, muitas vezes nós agimos assim também. Fique achando que o profeta Jonas, a gente está distante da vida do profeta Jonas, talvez não estejamos tão longe de uma vida como a do profeta Jonas. E diante daquilo tudo, Deus fala assim, é razoável a tua ira? Essa pergunta vai se repetir no texto que a gente viu aqui agora. E como eu disse, Jonas está acampado agora no alto de um lugar alto para ver lá a cidade de Nínive, talvez numa esperança de que Deus pudesse trazer juízo sobre aquele povo, mas aquele povo já viu que Deus não trouxe juízo, que o arrependimento deles foi aceito. E ele está ali
nesse lugar alto, onde que ele fez ali uma barraquinha para si, de plantas, né? E estava repousando debaixo dela. E aí começa o texto que nós lemos. Então, versículo 6, fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. 120 mil pessoas foram salvas. 120 mil pessoas poderiam ter recebido o juízo de Deus e receberam a misericórdia de Deus. E o profeta fica feliz com a sombra de uma planta. E só. Eu não sei se vocês separaram, mas até aqui, quando a gente lê a carta de Jonas com muito cuidado, a gente vê o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é compassivo, o quanto ele faz coisas grandiosas, inclusive utilizando o cosmos. Deus já fez aqui o mar ser revolto, tempestade vir, vento forte vir, um peixe grande. Deus mesmo que comissiona esse peixe grande para fazer tudo que fez. Deus que ele está movendo as coisas por amor. Agora, no final dessa carta, o profeta se alegra, mas não é com isso. É o primeiro momento de alegria dele, né? Ele fica alegre em extremo por causa de uma planta. E que repousou sobre ele ali e fez uma sombra, né? Então ele vê diante daquilo e ele se alegra. Talvez como um sinal do favor de Deus por ele, porque de fato era um favor de Deus para a vida dele. Como outros sinais que Deus já deu aqui, grandes sobre a vida dele. E ele vê naquilo ali um cuidado. E ele vê uma beleza na própria planta. Ele não está vendo beleza em 120 mil pessoas sendo salvas, mas ele está vendo beleza numa planta. Interessante que isso fala muito nos nossos tempos também, né? Só abrir um parênteses aqui, porque tem pessoas que literalmente valorizam mais plantas do que pessoas, né? Não existe pai e mãe de plantas, tá, gente? Por favor. Tem gente que comemora o dia das mães, o dia dos pais, não é porque tem filho, não, é porque tem planta. Essa é a realidade do nosso tempo. E tem planta mesmo. E coloca aquilo ali como uma ideia de filiação mesmo. Assim. Cachorro não precisa nem falar, né, Vanessa? Pai de pet, né? Pai de pet. A minha sogra tem isso lá, né? O papaizinho, a mamãezinha e tal. Ela já, quando eu tô perto, ela arruma outros termos, né? Eu tenho pavor de pai de pet, de mãe de pet. Tô confessando aqui, alguns pode ser um pecado, um escândalo. Tem pavor de pai de pet, mãe de pet. Porque tem gente que faz comemoração mesmo, que celebra o dia dos pais que é pai de pet. Lógico que a gente tem que ter carinho pelos animais, tá? Tem que ter amor pelos animais, tem que ter... até a própria planta... Quando eu lembro muito da minha avó, a Marlene, que gosta muito de planta, né, Marlene? Várias plantas lá. A minha avó, eu lembro que ela passava assim, às vezes amanhã ela ia regando as plantas e ela ia conversando com as plantas. Né? Mas é muito diferente do que o nosso tempo está mostrando com isso, sabe? Ela parava numa planta, era com cuidado da criação de Deus, e ela falando assim, minha menininha, tal, assim, com a planta, fazendo um carinho nela, né? Tal, e ficava conversando lá com as plantas, né? Ele devia ser um bom alívio, né? Talvez está faltando a gente até conversar com as plantas para ter mais sabedoria, né? Mas eu via naquilo ali um gesto muito singelo, assim, sabe? De cuidado, de amor, de carinho, com a própria criação de Deus, com aquilo. Eu nunca vi ela falando que ela era mãe de planta, tá? Nunca vi ela sabia que ela tinha outras pessoas para cuidar, né? De uma maneira mais profunda. Gente, você já falou que você é mãe de planta uma vez na vida, não estou querendo julgar ninguém aqui, não. É porque tem pessoas, e aqui está um grande problema, vale para o pet e vale para as plantas, que amam mais as plantas e os pets do que as pessoas. E talvez aqui a gente está vendo nas Sagradas Escrituras um protótipo da cultura do século XXI, onde que pessoas amariam mais as coisas do que as pessoas. Tem gente que dá a vida por um animal, mas não é capaz de perdoar quem está do lado. Um homem e uma mulher de verdade. Toda a criação de Deus tem muito valor para Deus. Toda a criação de Deus tem muito valor para Deus. Mas como nós lemos em Gênesis 1, Deus criou de uma maneira sublime, especial, o homem e a mulher. É a premissa da criação. É aquilo que é singular na criação. É aquilo que diferencia algo criado de todas as outras criaturas. É o homem e a mulher. Nada é mais valoroso do que isso. E o profeta, ele está colocando mais valor numa planta do que nas pessoas.
E aí fala aqui no versículo 7, para a gente entender por que ele está dando mais valor nisso. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Deus nunca daria uma lição aqui, irmãos, criando uma pessoa, fazendo com que ela virasse adulta e matasse essa pessoa. Deus sabe o valor de uma vida humana. Ele não faria isso com uma pessoa, tá? A história que ele está ensinando, ele faz com uma planta. Aí é porque ele desvaloriza a planta? Não. É porque planta é planta, pessoa é pessoa. Ele quer passar uma lição muito clara. Deus sabe o valor da vida humana. Foi ele que criou. Foi ele que criou a vida humana. Nós não somos plantas. Planta não tem alma. A vida humana tem alma. E Deus se preocupa com as nossas almas. Por isso que ele enviou Jesus Cristo. Está entendendo que a gente não pode entrar na cultura do nosso tempo? Esse negócio de planta, pet, vidas humanas importam mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. A nossa tradução não nos ajuda aqui. Porque qual que é a ideia quando fala assim um vento calmoso oriental? Um vento gostoso, né? Aquela brisazinha. Não é isso. Esse vento é possivelmente um vento muito comum da região mediterrânea, que era um vento quente. Aquele... Quando está muito quente assim, e vem aquele bafo quente, assim, aquela coisa que gera um desconforto. É isso aqui, tá? É que a nossa tradução coloca esse vento calmoso oriental, é porque ele pode ter a sua calma, mas ele é quente. É aquele vapor quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ele dormiu alegre que tinha uma planta, ele acorda com um negócio quente, desconfortável, o sol batendo na cabeça dele, que ele já estava até assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ele desfalecia, versículo 8, e fala assim, e ele, veja só, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Veja a profundidade do egoísmo do profeta. Veja quão longe o profeta está indo em não entender a salvação e o amor de Deus por vidas. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Possivelmente, como o próprio reverendo Augusto Nicodemos fala, de onde ele estava, possivelmente ele estava ouvindo o grito de alegria, as danças, as festas que estavam acontecendo na cidade de Nínive, porque Deus, ele foi misericordioso e Deus não trouxe julgamento sobre aquele povo, eles deviam estar celebrando, louvando a Deus pelo que aconteceu ali. O profeta ouvindo talvez aquilo ali de onde ele estava. E Deus tem que falar assim, é razoável essa ira sua por causa de uma planta? Imagina Deus perguntando. Irmão, eu teria muito medo se Deus me perguntasse uma coisa, eu ia pensar assim, no que eu ia responder, em temor, eu ia falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado na minha vida? E Deus está colocando, está dando uma lição e está mostrando para isso, para o profeta, e o profeta, a gente fala assim, ele deve se arrepender agora. Não, ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Deus pergunta, é razoável? Sua ira é razoável por causa dessa planta? Ele fala, é razoável a minha ira até a morte. Eu mereço a morte mesmo. É melhor morrer para mim do que viver. Versículo 10 fala assim, tornou o Senhor. Vocês estão reparando como Deus é misericordioso, irmãos? Comigo e com você? Porque a misericórdia de Deus é a mesma que ele está usando aqui para com Jonas. Se você fosse Deus, e o profeta te respondesse assim, eu estou lembrando daquele filme que eu tinha falado aqui no domingo passado, né? O Todo-Poderoso, né? Tá vendo que Deus é totalmente diferente de nós? Porque se alguém me responde petulante desse jeito, eu falo assim, rapaz, então você vai ver o que é morrer agora. Tá, morreu. Assim que eu ia fazer. Era exatamente assim que eu ia fazer. Deus é misericordioso, irmãos. Louvado seja Deus. Porque tornou o Senhor. Vai Deus lá de novo com Jonas, fala assim, dando uma lição nele. Não é a lição que a gente fala quando fala, vou te dar uma lição, menino. Não. Vai lá com a misericórdia, com o amor, com a compaixão dele. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Veja só, é por isso que esse texto aqui, especialmente para mim, fala muito da cultura dos nossos tempos. Como que o movimento mundano, o movimento do mundo, e muitas vezes movido pelo pecado que habita em nós, até nós somos crentes, e o pecado que habita nos ímpios, só vai produzir algo que de fato é cada vez mais anti-Deus, anticristão. É por isso que, estranhamente, é mais fácil você ser preso
por cortar um determinado tipo de árvore do que você matar uma pessoa. Talvez você pegue menos anos de cadeia do que matar uma pessoa do que cortar uma árvore. Esse negócio cada vez vai piorar. Não estou falando que tem que sair cortando a árvore, não. Eu já fiz isso uma vez na minha vida. Até me arrependo. A gente, cultura de interior, corta a árvore se precisar, sabe? A gente vinha cheguei aqui em BH, cheguei cortando uma árvore. Um amigo meu falou assim, rapaz, você quer ficar preso? Falei, por quê? Porque você cortou uma árvore. Eu falei, gente, lá em Itabira a gente pega um facão, corta uma árvore. Pega uma motosserra, corta uma árvore. Eu tinha chamado um amigo meu que tinha uma motosserra e chegou e cortou a árvore. Eu disse, rapaz, aqui não faz assim não. Aí depois eu fiquei sabendo, imagina se eu fizesse isso aqui em Sabará cortando um pé de jabuticaba. Ia sair, irmãos, no alterosa urgente. Louco, corta o pé de jabuticaba em Sabará. Sabará, porque cortar em Sabará tem um peso maior, cortar o pé de jabuticaba, né? Louco, cara louco. Aí depois da reportagem, 30 minutos falando, entrevistando minha sogra, a Dani, os meninos chorando porque eu estava sendo preso, algemado e tal. Aí depois de 30 minutos de reportagem, já gastar 2 minutos falando assim, homem mata a mulher com uma facando, degolou a mulher. Pronto, acabou a notícia. O problema era eu ter cortado o pé de jabuticaba. Irmãos, o mundo vai ser assim. Esse negócio em que as vidas humanas elas serão cada vez menos valorizadas. E aquilo que tem o seu valor, sim, mas muito menor do que o valor da vida humana, vai ser cada vez mais valorizado. E Deus está dando essa lição para Jonas aqui. Parece que, veja só como isso fala muito ao nosso tempo. E Deus falando assim, rapaz, você está precisando colocar a mão na consciência. Você está aí, choroso, pedindo a morte por causa de uma planta que não durou um dia, e foi eu que mandei essa planta. E você está irado porque 120 mil pessoas estão celebrando a salvação que eu levei a elas, por meio de você. Veja só, ainda foi instrumento de salvação. Meu Deus do céu. Eu que sou pastor, fico pensando se Deus, num sermão que não tem um poder do pastor, e eu tenho muito claro isso, eu não tenho efeito de fazer nada na vida de ninguém, mas imagina se num dia pregando, aqui, sendo usado por Deus, as pessoas começam a se derramar e eu falar assim, eu quero esse Deus, eu quero estar servindo esse Deus, eu me arrependo do seu pecado. Que grande celebração isso deveria gerar em nós. 120 mil pessoas estão celebrando a salvação e o profeta é irritado. E ficou mais irritado porque uma planta morreu. É razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? E o mais estranho e enigmático do livro de Jonas, o livro acaba. Acabou. Não tem mais nada. Por que o livro acabou, irmãos? É exatamente assim que era para o livro ter sido escrito. O livro termina deixando uma lição para nós, uma lição para os leitores. Assim como o profeta recebeu uma lição, agora a lição fica para nós. Uma pergunta ecoa agora diante de nós. Você quer ser como Jonas ou você quer ser como Deus? Não na ideia de ser um Deus, mas você quer agir como quem? Como Deus agiu ou como Jonas agiu? Qual caminho você quer escolher? É assim que o livro termina, deixando para nós uma pergunta que é para nós mesmo. O que é que nós aprendemos até aqui? Sobre Deus. Uma resposta certa, e a única resposta certa que tem para esse final do livro de Jonas, é assim, Deus, me ajuda a ser como o Senhor. Me ajuda a ser como o Senhor. Primeira coisa que nós entendemos é que Deus, ele é um Deus santo. É assim que começa o livro. Ele começa chamando o profeta para trazer uma mensagem de julgamento a um povo, porque a maldade daquele povo estava cheirando longe. Chegou até o trono de Deus, e Deus fala assim, Jonas, vai lá e prega para aquele povo. Que a maldade dele chegou até a mim. Primeira coisa que a gente aprende, esse livro fala de um Deus santo, que ele não tolera o pecado. Deus, irmãos, ele não tolera pecado. A gente nunca pode confundir a misericórdia de Deus com a tolerância. Deus não tolera o pecado. A mensagem era aquela, eu vou trazer juízo a vocês por causa do pecado de vocês. Então inicia falando de um Deus que é santo. Outra mensagem que esse livro deixa pra gente é, o nosso Deus é o Deus onipotente, o Deus criador de todas as coisas. É aquele que tem poder sobre os ventos, sobre os mares, sobre os animais, sobre toda a criação. Deus tem o poder em suas mãos. E mais, Deus usa toda a criação para falar conosco, para agir em nosso favor. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente fica pensando, o que isso aconteceu comigo? A gente acha que as coisas acontecem ao acaso.
Crente nenhum pode achar que as coisas acontecem ao acaso. Presbiteriano, muito menos. Deus é quem governa todas as coisas, ele é o soberano. Deus usa tudo em favor da sua glória, em favor do seu povo. E se precisar, ele balança mar, se precisar, ele manda vento, e se precisar, ele manda peixe comer os outros, hein? E devolve vomitado. Então não vão precisar disso não, mas Deus faz o que precisar, porque ele tem todo o poder em suas mãos. E a gente vê claramente o domínio de Deus sobre todas as coisas. A terceira coisa é que Deus, em sua onisciência, ele cumpre os seus propósitos. Primeiro, porque ele tem todo o poder. Então, ele pode cumprir tudo aquilo que ele se propõe. Deus propôs, a mensagem vai chegar ao povo de Nínive. E aí, ele, como tem todo o poder, ele faz com que os seus propósitos sejam cumpridos por causa da sua onisciência e da sua providência. Aquele que tudo pode, faz com que todas as coisas aconteçam para um fim glorioso de Deus. E assim ele fez. E assim ele fez. Agora, o último ponto sobre Deus é disso que o livro fala o tempo todo. Deus é misericordioso e compassivo. E louvado seja Deus por isso. Quando eu leio o livro de Jonas, eu falo assim, Deus, obrigado por sua misericórdia. Eu sou teimoso como esse homem. Eu sou rebelde como esse homem. Eu erro como esse homem. Eu sou injusto como esse homem. Eu sou egoísta como esse homem. Eu sou desobediente como esse homem. Eu afronto a sua vontade como esse homem afronta. Eu procuro o caminho da esquerda enquanto o Senhor está me mandando para a direita. Não estou falando de espectro político aqui, por favor. Eu sou exatamente igual a Jonas. Mas louvado seja o Senhor é Deus compassivo. O Deus tem misericórdia de mim. O Senhor é longânimo. O Senhor me amou. E veja como o Senhor nos amou na história, mandando Jesus Cristo. Jesus que mostrou exatamente quem Deus é. Ah, irmãos, quantas pessoas colocaram Jesus na parede, quantas pessoas foram exatamente igual a Jonas, quantas pessoas fizeram perguntas que, assim, por que Jesus não matou esse homem? Por causa da sua misericórdia, que dura para sempre. Jesus sabia exatamente o propósito que ele veio cumprir. Jesus ele foi longânimo, irmãos, por causa de mim e de você. Jesus sabia que se abortasse a operação, os nossos pecados não seriam pagos lá na cruz. Jesus ele é misericordioso até a cruz. Por causa de pessoas teimosas como o Jonas, o Joeliano, a Vanessa, o Rogers, a Coló, o Gabriel. Todos nós. Jesus ele é longânimo por causa de nós. Louvado seja Deus pela sua longanimidade. Um comentarista diz, e eu acho muito bela essa frase, e para a gente que já esteve diante do mar, né? E vê a imensidão do mar, e a gente não consegue ver o fim do mar, né? Comentarista do livro de Jonas mesmo, fala que a misericórdia de Deus é como a vastidão do mar. Nós não encontramos o seu fim. A misericórdia de Deus é como a vastidão do mar. Nós não encontramos o seu fim. Louvado seja Deus. E que Ele continue sempre, apesar de nós, a usar o seu amor, seu grande amor, para caminhar um pouco mais com a gente. E Deus vai caminhar, irmãos. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, bendito seja o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Bondoso e misericórdia és tu, ó Pai. Como podemos ver isso de uma maneira tão clara, tão verdadeira, tão real em nossas vidas? Como podemos, Deus, observar em detalhes desse livro tão precioso que o Senhor deixou para a gente, esse pequeno livro, quem o Senhor é, a sua compaixão, o seu amor, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua benignidade, o Deus clemente a quem tu és. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Deus, porque a salvação não está em nossas mãos. Não somos nós que decidimos a quem entregar a mensagem e o que fazer dessa mensagem, mas ao Senhor pertence a salvação, e louvado seja o Senhor por isso. Obrigado porque a sua salvação encontrou pessoas teimosas, rebeldes como nós, Deus. Pessoas de outras culturas, outras nações, outros povos, Deus, experimentam dessa mesma graça e misericórdia, e louvado seja o Senhor por isso. Nós chegamos ao fim, Pai, desse livro, primeiro agradecendo ao Senhor pela caminhada até aqui, por todo o conhecimento que o Senhor nos deu, e pedindo ao Senhor, Pai, não nos deixe ser como profeta,
Porque muitas vezes nós somos inclinados a ser como o profeta, Deus. Amargurado, egoísta, não celebrando a salvação, não amando o favor do Senhor. Deus tem misericórdia de nós, não nos deixe ser assim. Pelo contrário, Deus, nos ajude a amar e a fazer da nossa vida aquilo que o Senhor nos permite ser e que o Senhor também planta no coração do redimido a compaixão, a misericórdia, um amor pelas almas perdidas. Nos ajude nisso, Pai. Não nos deixe, Pai, desvalorizar a vida humana, Deus, em nenhum sentido. Que nós possamos olhar para os nossos inimigos e orar pela salvação deles. Que nós possamos orar, Deus, por pessoas que muitas vezes cometem um mal contra nós e orar pela vida deles para que eles alcancem a graça do Senhor Jesus. Para que nós possamos, Deus, ver familiares nossos que muitas vezes nos ofenderam e nós orarmos pela vida e salvação desse povo, Deus. Nos ajude, Pai. Não deixe a gente ser egoísta em nós mesmos, Pai. Achar que a salvação do Senhor é só para nós, porque não é. Ao Senhor pertence a salvação e o Senhor, deixa explícito nas tuas palavras, Deus, na sua Sagrada Escritura, que a sua salvação é extensa, é ampla. E nos ajude, Deus, a ser instrumentos usados pelo Senhor, mas não com um sentimento de rebeldia, mas com um sentimento de alegria, Pai. Nos ajude, Pai. Obrigado mais uma vez, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça. Obrigado mais uma vez, Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo. O Senhor estica o tempo para que nós não caiamos na garra da sua ira, Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Continue trazendo salvação a todos nós e àqueles que estão próximos de nós. Essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e as minhas irmãs, clamando mais uma vez, Deus, nos ajude a ser misericordiosos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco, parte da Igreja de Cristo reunida aqui nessa noite, e com a Igreja espalhada sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém, amém e amém.